No oferecimento de Instituto Homem, Clínica de Alergia, Alevato e Hospital Evangélico de Sorocaba. Muito bem, nós temos hoje visita, Rosana. Exatamente, o responsável pelo Instituto Homem, doutor Flávio Machado, nosso parceiro aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Tudo bem, doutor? Rosana, o Kiko, olá a todos os ouvintes, prazer imenso estar falando com vocês mais uma vez. Eu estava falando aqui, 3 anos, né? 3 anos, e como cresceu. Aliás, eu queria dizer o seguinte: o Instituto Homem cresceu, né? Partindo daqui, crescendo em todo o Brasil. Só olha o impacto basicamente desse mês que nós vamos chegar aqui. São 2 unidades em Santa Catarina. 3, na verdade. 3 em Santa Catarina. 3. Por que Santa Catarina, doutor Flávio? Então, Kiko, na verdade, assim, eu falando um pouquinho, assim, de desafios, eu acho que isso que move a gente. Então, claro. As pessoas perguntam assim, como que começou o Instituto Homem, né? Aí eu falo assim, eu vou responder mais completo isso daí. Como, quando, onde e com quem? Tá. Quando? A gente abriu as portas na época que estava todo mundo fechando. A pior fase da pandemia. Todo mundo se trancando, as empresas se fechando e a gente pintando as paredes para abrir as portas aqui no Parque Campolim. E aí, a primeira unidade todas, primeira unidade, há 4 anos atrás está fazendo. E aí, Puxa, eu não aconselho isso a ninguém, mas foi com muita dificuldade. Não tenho ninguém para patrocinar, não tenho pai, mãe, rico. Então é empréstimo e tudo mais. Com quem? A gente pegou um bando de menino que não sabia direito como fazer. A gente ensinou do zero. Pessoas assim, dedicadas, humildes, esforçadas. E aí, onde, né? A gente começou no estado mais desafiador do Brasil. É o estado de São Paulo. É o maior em população, maior em concorrência, maior também em PIB, maior em vários outros dificuldades. A gente começou aqui e nesse período aí de 3 anos a gente cresceu. Nós temos 10 unidades hoje no estado. 10 unidades em São Paulo. 10 unidades no estado de São Paulo, graças a Deus. O senhor continua atendendo, doutor Flávio, em Sorocaba e nessas unidades, ou a agenda fica muito complicada para isso? Nós temos hoje... Eu vi no seu Instagram, o senhor fazendo treinamento com médicos, acho que é para Santa Catarina. Recentemente eu vi no seu store a divulgação deste trabalho de crescimento aí com a equipe. A gente tem um processo de treinamento que com muito rigoroso. E eu falo assim, os pacientes gostam muito de mim e tudo, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito exigente, assim. Principalmente porque essa área da saúde é uma área que exige um nível de conhecimento, um nível de preparo muito grande. E a gente está falando sobre uma área muito exclusiva, que é a saúde sexual masculina. Sim. Eu falo para eles, o que vocês vão aprender, vocês vão... Não adianta, vocês poderiam ser... O primeiro estado fora de São Paulo é Santa Catarina agora. Exatamente. Mas do jeito que o senhor está crescendo, é um projeto Brasil, né? Projeto Brasil, esse ano, Kiko, foi o ano que a gente menos cresceu. A gente não abriu nenhuma unidade. Tá. Mas foi o ano que a gente cresceu por dentro. Porque a gente estruturou, fez compliance, LGBT, LGPD, né? LGPD. Fizemos processo de governança. A gente revirou tudo para aperfeiçoar tudo. Para poder crescer tem que se estruturar a questão administrativa. Exatamente. Né? Aí eu vou lhe fazer uma pergunta de ordem médica. Eu não sei se esses levantamentos vão acontecendo. Existe diferença de região para região? Existe diferença, por exemplo, para quem mora na praia, uma região litorânea, é diferente? Qual é o comportamento que se altera em relação a essas regiões? E agora Santa Catarina ainda vai começar a operação, mas assim, existem diferenças em função da região, uma região mais complicada, mais estresse, para cidades um pouco menores. Existe diferença nessa questão de saúde do homem, o problema de disfunção erétil? Existe mais ou menos poderíamos dizer que cada região teria uma especificidade?
tem, assim, os problemas não têm diferença, porque é aquela métrica lá, né? Se for somar todas as disfunções sexuais, 70% dos homens estão precisando passar no instituto hoje, não amanhã, hoje. Mas se a gente for falar em questão de forma de conversar com o paciente, de acessar esse paciente, a gente vai realmente ver diferenças muito grandes. Porque, por exemplo, a gente tem unidade, só em estado de São Paulo já é um país, né? Já é um país. São muitos Brasis, né? Muitos Brasis. Então, nós temos unidade, por exemplo, em Santos, tá? Onde a média de idade é um pouquinho mais alta, tá? Nós temos... O que é média um pouquinho mais alta? Um pouco mais alta porque... Lá tem muitas pessoas aposentadas, né, em Santos, que se aposentam, vão pro litoral, ouvem a gente na rádio e aí passam lá. Ou na rádio, ou na TV, né? Hoje em dia tem várias formas mídias de ver sociais, a gente, mídia social, outdoor, tela do elevador. Sim. E aí a pessoa entra em contato. Só que, por exemplo, nós temos também na Faria Lima, por exemplo, que aí é uma média de idade um pouco mais baixa. A pessoa não precisa ser mais direta muitas vezes. Nós temos também unidade, por exemplo, Ribeirão Preto. Perfeito. Que aí é o cara, do interior, é o agro, né? É o cara que, tá aí com um problema, mas ele demora para tomar providência. Vem muito do interior para procurar ajuda às vezes, mas isso tudo é variável, Kiko. Agora eu pergunto, o que a gente pode avaliar assim, nessa experiência geral? A partir de que ano o homem pode ter, claro que pode até ter jovem com disfunção erética, seja por ordem psicológica ou por ordem física, mas qual é a idade que a gente poderia dizer, começa a ter algum tipo de problema, porque também tem a questão do estímulo, tem a questão psicológica, tem todo um quadro, né? Se você for eventualmente ter um relacionamento com alguém diferente do que você tinha, mais jovem do que você tinha, isso acaba sendo um estímulo, né? A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que as famílias sejam longevas, mas existem essas condições que potencializam, né? A questão da disfunção erétil. Vou falar uma coisa que poucas pessoas sabem. Tá? Vamos falar só em relação à ejaculação precoce, por exemplo. 40% dos homens que a gente conhece têm ejaculação precoce. 40%? Já começamos aí. Mas pessoas mais jovens, independente. Nesses casos mais jovens? Independente da idade. É 40% a métrica. Agora, por exemplo, disfunção erétil tem mais relação com a idade, certo? Nos 30 anos de idade, 30% das pessoas têm disfunção erétil. De um grau pequeno, mas tem. 40 anos de idade, 40% dos homens têm disfunção. 50 anos de idade, 50% dos homens têm. 60 anos, 60%. Isso, a gente está falando numa disfunção erétil mesmo. Não é assim, mais ou menos, que falhou de vez em quando. Problema circulatório, começa a diminuir a circulação na região peniana, tudo isso. A aterosclerose altera, é fatal, né? É fatal, Kiko. A gente está falando do negócio que mais mata pessoas no mundo, cara. Mais da metade das pessoas que a gente conhece vai morrer por causa de aterosclerose. Ou vai ser infarto ou consequências depois desse infarto. Perfeito. Ou vai ser AVC ou consequências depois desse AVC. Ou trombose ou algum acidente vascular que seja em decorrência da aterosclerose. Isso começa com 13 anos de idade, cara. As pessoas acham que não, elas menosprezam os problemas de saúde delas. Tá? Mas a aterosclerose, ela começa com 13. Só que a velocidade disso varia. Tem gente que vai chegar uma estatina vai evitar isso, vai deixar um pouco mais longo. Não toma estatina, mas tem todas as condições de vida. Então, por exemplo, se alimentar direito. Tudo. A gente está falando sobre o álcool prejudica a ereção, porque ele é um vasodilatador. Ele é, na verdade, um vasodilatador, mas ele dependendo da quantidade, ele cria essa disfunção erétil quase que plena. Claro, porque o álcool, ele é uma droga neurodepressiva, né? Claro que inicialmente ali você bebe, você fica alegre, alguma coisa, mas logo depois vem a parte que é o efeito mesmo do álcool, que é
diminuir o sistema nervoso central, a função, né, do sistema nervoso central. E a gente sabe que isso é importante para a ereção e para tudo mais. Acaba o paciente procurando a clínica, o Instituto Homem, em função, por exemplo, hoje você vai em determinados eventos, determinadas baladas e lamentavelmente você vai encontrar lá vários tipos de drogas ilegais. Isso também causa um problema. Isso é um problema, tem que deixar esse vício porque ele prejudica muito? Prejudica. Aí entra nas condições e hábitos de vida da pessoa. Porque as pessoas também acham, Kiko, que a conta nunca chega, né? Sim. Ela vai fazer o que ela quiser e não vai vir nenhuma conta disso. Mas a gente sabe que tudo entra na conta. E as pessoas acham assim, doutor, nos últimos 5 anos, né? Não, nos últimos 5 anos eu virei vegano. Tá, mas o cara tem 55. E nos outros 50? Isso eu tô falando só na questão da alimentação e de estresse dessa pessoa. E sono, né? E atividade física. Então, tudo vai contando. Então, a aterosclerose é uma contagem regressiva, né? Infelizmente, as pessoas acreditam... veio Covid, veio um monte de coisa, mas continua sendo o que mais mata no mundo. Mas ela começa atacando, na verdade, na questão da disfunção, né? Já precocemente. Exatamente. Daí ela fica lá na frente um grande problema. Para pensar, Kiko. Nós estamos falando de uma artéria de 1 milímetro. A artéria cavernosa do pênis, ela tem 1 milímetro. As artérias, as coronárias do coração, as cerebrais do cérebro, ela tem algumas que têm a espessura dessa caneta que está aí na mesa. Uma caneta. Então, para entupir isso, não é fácil. Sim. Agora, a artéria peniana, ela é 1 milímetro. Então, se a aterosclerose é um processo que afeta o corpo inteiro da pessoa... Lento e gradual ali, ela vai... O que vai afetar antes? Perfeito, perfeito. Aí nós vamos falar das medicações para isso. Nós vamos voltar daqui a pouco, o doutor Flávio Machado, da clínica do Instituto Homem, e lembrar que esta meia hora teve oferecimento de Premodiza pré-fabricados há 30 anos em Sorocaba. Café Excelsior, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. O fim do ano está chegando e a Jovem Pan e seus parceiros vão fazer um festão pra você. Promoção Confra da Pan. Nós vamos preparar um pátio churrasco com muita bebida pra você e mais 10 convidados. Tem carne a rodo pra ninguém sair falando mal da sua confra. Com a qualidade da Casa de Carnes Principal que está há 40 anos no mercado. Ei, peraí. E pra assar a carne? Nós vamos te dar de presente um disco de arado completo, original, da loja do lenhador na Vila Jardine. E para ninguém passar sede, tem 30 litros do melhor e mais saboroso chopp de Sorocaba, o chopp da Burgman. Beba com moderação. São vários sorteios até o fim do ano. O segundo sorteio acontece terça-feira, dia 31 de outubro, 10 pro meio-dia. Faça inscrição no nosso Instagram, @Jovem Pan Sorocaba. Siga o regulamento e boa sorte. Promoção Confra da Pan. Aqui na número 1 do Brasil. Você conhece o quiosque Kodak Antares, localizado no Shopping Guatemi Esplanada, em Sorocaba. Lá temos diversos produtos. Estamos entre as 5 maiores revendedoras de lentes de contato do Brasil. Por isso, temos os melhores preços. Além disso, você também encontra a máquina fotográfica instantânea mais queridinha, a Instax. E para quem quer revelar fotos na hora, é só passar no quiosque. Siga a gente no Instagram, @Antares_imagem, ou chame a gente no WhatsApp 15 99856 9010. Aqui no Ser, costumamos dizer que a nossa jornada é incrível. E nada melhor do que eu te mostrar um pouco do que fazemos para isso acontecer. Então, vem comigo. Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores, caminhando lado a lado no desenvolvimento individual, para conhecer, observar
amar. E assim ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em nossos hábitos como cidadãos locais e globais, potencializando talentos por meio de uma educação de qualidade, na qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto, contribuindo na formação integral de nossos alunos, em uma jornada incrível. Temos em nossa missão enraizada a cultura da paz, presente na prática esportiva e na cooperação. Na arte e no brincar. A cada desafio, expandindo fronteiras através do aprendizado multicultural, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo, nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários, no projeto de vida fantástico, que guiaremos nosso bem mais precioso. 8h12, eu repito, 8h12, e esta meia hora tem o apoio de Premodiza Pré-Fabricados há 30 anos em Sorocaba. IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, isso faz diferença. E Torres de Málaga, aproveite últimas unidades da terceira fase, acesse torresdemalaga.com.br e saiba mais. Bem, nós continuamos falando com o Dr. Flávio Machado, do Instituto Homem, né? Que agora inaugura 3 clínicas em Santa Catarina, já tem 10 clínicas aqui no estado de São Paulo, ele e parceiros. É um projeto que nasce em Sorocaba para o Brasil. Só que o seguinte, não é só para o Brasil, só vai para Dubai, tem um evento importante da área de medicina sexual, que o senhor vai estar presente. Qual é a expectativa e o que se fala? Sempre tem novidade, doutor Flávio, para acrescentar, para ver a prática internacional no mundo todo? Agora em dezembro, de 15 a 17 de dezembro, a gente vai estar participando do encontro científico anual da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, que eu sou membro, e a gente vai estar lá representando Sorocaba, claro, e o Brasil, né? E lá é um ambiente assim muito rico, muito rico. Existe uma troca muito grande. Eu dou, mas eu também recebo, porque lá tem uma quantidade de médicos que trabalham em todos os continentes. A gente tem terapias inovadoras, métodos inovadores que são lançados nesses encontros científicos. E lá a gente não fica assim, não fica jogando conversa fora, a gente fala sobre ciência. Perfeito. Porque o médico, ele gosta muito de números, apesar de as pessoas não acharem que não, né? Mas a gente gosta muito de números, de estatísticas, de resultados, e lá é um momento que a gente começa a ver na prática isso, e um vai falando, existem fóruns lá, então muita coisa nova que a gente acaba pegando de terapia inovadora, de melhora, de substâncias novas que estão sendo usadas, a gente acaba pegando nesses congressos aí. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos por cento dos homens que vão ao Instituto Homem sai satisfeito e sai com o seu problema resolvido, ou se não resolvido, a resolver em função eventualmente da especificidade de alguma medicação que ele possa fazer, e obviamente que ele tem revisão para isso. Quantos por cento hoje tem que não desiste do tratamento, tem uma solução ou muito melhor do que aquilo que ele tinha na sua vida íntima, na sua vida sexual? A medicina tem uma máxima que diz assim: aliviar sempre, curar quando possível. E
a gente lá no Instituto... Que, aliás, é tudo muito, né? É sala individualizada, recepção individualizada. As pessoas, né, têm ainda essa situação de um certo tabu de ir a clínicas que resolvem os problemas sexuais masculinos em função de achar que vai ser visto, que nem o cara que entra no sex shop, ele tem vergonha e entra escondido, né? Existe esse e vocês têm uma privacidade que eu sei. Uhum. A gente leva muito a sério isso, Kiko. É legal também quando vai, inclusive você tá devendo um cafezinho lá comigo. Boa, sim. Ainda mais agora que a gente depois dos 50 a gente vai fazer um cafezinho lá, certamente. Um café mágico. A gente inaugurou a nova sede ali no Guatemi Business. Então, a gente, quando as pessoas das rádios, da TV, vão lá visitar a gente, elas falam assim: uau, vocês levam a sério esse negócio que a gente falava lá? Não é uma coisa que uma propaganda assim que, olha, o seu sigilo tal é levado a sério. Cara, vocês investiram, vocês se dedicaram e montaram essa estrutura voltada para o sigilo, voltada para a exclusividade. Putz, então agora eu vou falar com mais, agora eu vou falar com mais segurança, porque muitas vezes as empresas, elas fazem isso, né? Elas iludem, mas a gente precisa levar a sério. Inclusive lá, Kiko, se você for visitar a gente lá, com certeza você vai. Sim. A gente a passagem dentro do Instituto, ela é meio que por etapas, né? Porque se o paciente está passando, a gente tem que entrar numa sala, o paciente vai sair e aí depois a gente continua tomando o nosso café. Perfeito. Porque tem procedimentos lá dentro, tem protocolos, né? Protocolo. Exatamente por causa disso. Mas em relação à porcentagem de satisfação, às vezes os pacientes querem uma promessa, né? Sim. Ele fala assim, eu quero uma promessa. Você consegue resolver isso aqui mesmo, doutor? Eu falo, a única coisa que eu posso prometer para você, e isso eu posso prometer agora, pode assinar qualquer papel. Cara, a gente vai se dedicar para você. Perfeito. Vai ter um médico de verdade aqui se dedicando com medicina de ponta. Se você fizesse esse tratamento em Miami, em Tóquio, ou em Lisboa, seria o mesmo. Pode ser até que fosse pior, mas melhor não vai ser. Doutor Flávio, eu quero agradecer muito a sua presença do Instituto Homem, parceiraço da gente aqui, e quando a gente faz a entrevista consigo, no sentido inclusive de mostrar para os homens, né, que o problema tem solução. É um caminho que os dois têm que ajudar o paciente, tem que se comprometer também com o tratamento, não tem milagre se ele não se adequa, né? A questão do sigilo, e que o Instituto Homem, para alegria da gente, está crescendo pelo Brasil inteiro. Sucesso em Santa Catarina, mais 3 unidades, e que vocês cresçam por todo o Brasil, e a gente se sente homenageado também por ser parceiro de vocês. Vocês foram um dos primeiros parceiros nossos aqui em Sorocaba. É isso aí, eu agradeço muito a sua presença. Valeu, obrigado, Kiko, um abraço a todos. Não esqueceu de falar alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Não, a gente falou até tudo. Então tá bom. Demais. Valeu. Tchau, tchau. Falamos com o doutor Flávio, diretor do Instituto Homem, que tem 10 clínicas no estado de São Paulo e também agora 3 em Santa Catarina, crescendo para o Brasil todo. Instituto Homem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.